Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E que bom que você está aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje a nossa leitura complementar está em Gênesis 43. Então, após o vídeo, você vai ler e você vai ver. Nesse capítulo, os irmãos de José voltam para o Egito e depois José hospeda eles na sua própria casa. E é muito boa esse momento da história. Meu Deus, como é maravilhoso. José chora ao ver assim o momento em que eles ficam perturbados, né, ao ver a bondade do governador, né, com eles, né. É muito gostoso. Leiam, não deixem de ler. E o nosso tema de hoje é concentre-se em Deus. Vamos lá? Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você, deixa o seu like, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa seu comentário, é muito importante eu saber o que você está achando dos vídeos, o que eu preciso melhorar, Deus tem falado ao seu coração. É de suma importância você deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vamos lá então? Concentre-se em Deus. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó 12, capítulos 9 e 10. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano ao longo dos séculos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida ao fazermos perguntas egocêntricas, tais como: o que eu quero ser? O que devo fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos? As minhas ambições? Sonhos e planos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito para o qual nascemos. Esses dias para trás, eu conversei com um jovem e ele me falou que chora quase todos os dias porque ele já está em uma idade e ainda não sabe o que ele vai ser, qual é o propósito. Por quê? Porque tudo está concentrado nele. É como está dizendo aqui, ó. A gente, desde pequenininho, a gente já pergunta para a criança: o que você vai querer ser quando crescer? Né? E a criança ela já começa a pensar no seu bem próprio. Né? E onde a gente erra é que onde a gente poderia perguntar: o que você quer fazer para engrandecer a vontade de Deus? Né? Alinhar os sonhos da pessoa aos sonhos de Deus, né? Que é o que o comentarista e que está nos passando, que a gente erra desde o princípio, porque a gente já nos engrandece, a gente já coloca o nosso eu como centro de tudo, e não deve ser assim. É Deus que tem que ser o centro de tudo, é Deus que tem que ser a prioridade. Então a minha pergunta é: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu devo fazer para engrandecer o teu nome? O que eu devo fazer para glorificar o teu nome? Qual a tua vontade? Né? Mas a gente não se lembra disso. A gente vai se lembrar disso quando as coisas estão dando errado para a gente. Olha só. Isso não significa que você não possa sonhar.
realizar os seus projetos ou ter uma vida profissional bem-sucedida, pois Deus o abençoará e cooperará para que tudo isso ocorra. Pode ter certeza, eu sempre falo aqui para os meus filhos que o futuro deles está nas mãos de Deus. Então é descansar, continuar trabalhando, é claro, continuar projetando, porém sabendo que esteja alinhado com os propósitos de Deus, com os projetos do Senhor, que nem tudo que eu traçar, nem tudo que eu planejar vai ser conforme o que eu planejei, porque o que tem que prevalecer é a vontade de Deus para minha vida. Talvez uma carreira que eu projetei não é a vontade de Deus para minha vida. Talvez um sonho, né? Um trabalho, sei lá, qual seja o que for que você esteja planejando, se não estiver alinhado ao que Deus sonhou para você, não vai dar certo, né? Olha, tudo isso, porém, não pode ofuscar o seu propósito. E só quem sabe o seu propósito é Deus. Se o objetivo de vida for simplesmente focado em coisas que buscamos para satisfazer o ego e o orgulho, viveremos frustrados e sem destino. Então, nossa vida realmente tem que ser para glorificar o nome do Senhor, como eu já disse. Ao contrário daquilo que muitos filmes e livros ensinam, você não descobrirá o sentido da vida olhando para si mesmo. Se for entregue em suas mãos uma nova invenção, você não saberá a sua função, por não ser o inventor. Você precisará de ajuda, seja do inventor, seja do manual de instrução ou do equipamento. Isso quer dizer que só em Deus descobrimos de fato o nosso propósito. Ele é o nosso Criador, né? Ele que nos inventou, então Ele sabe desde o momento em que eu fui fecundada, né, até o momento da minha morte, está nas mãos dele. Só Ele sabe. Então eu estou escondida nas mãos do Senhor. Hoje, se você se encontra assim, perdido, sem saber o real propósito da vida, eu o convido a entregar a direção de tudo àquele que o criou. E uma das formas de conhecermos melhor a direção que Deus quer nos dar é ler a Bíblia. A melhor forma de conhecer a Deus é ler a Bíblia. O manual de instrução deixado pelo Pai. Deus sabe o que é melhor para você e tem os melhores planos para a sua vida. Em Jeremias, ele fala, né? Bem sei eu os pensamentos que tenho de você. São pensamentos altos, pensamentos de bênçãos, né? Nós muitas vezes temos pensamentos de frustração. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós só pensamos coisas pequenas. A gente não se vê capaz de realizar grandes coisas. E quando a gente pensa em um voo alto, a gente já pensa logo na queda. Quando a gente pensa em um grande projeto, a gente já pensa nas coisas que pode dar errado. Principalmente se você comentar com alguém, né? Como José, Deus deu grandes projetos para a vida dele, mas ele comentou. Ele caiu na besteira de comentar com seus irmãos e olha aí, você que está lendo a saga de José, viu o quanto ele tem sofrido, né? Então, agora que ele está em um momento bom, um momento em que já era para ele estar, Deus queria colocar ele em posição alta há muito tempo, mas por ele ter contado para os seus irmãos, as coisas foram acontecendo de outras formas, mas era propósito de Deus. Então Deus fez ele chegar onde era para chegar assim, né? Então, o que Deus tem projetado para você, estando alinhado
Se os seus projetos estiverem alinhados com aquilo que Deus projetou para você, vai dar certo. É só você se concentrar em Deus. Tire um pouquinho do foco do seu umbigo. Pare de olhar um pouquinho mais para o seu umbigo e comece a direcionar o seu olhar para cima. E aí tudo vai dar certo. A vida se torna mais leve quando a gente tira o nosso foco das nossas dores, quando a gente tira o nosso foco do nosso umbigo, as coisas se tornam com mais leveza. Porque a gente fica olhando para a gente mesmo e aí tudo que as pessoas vão falar, ai, não me ama, não me quer, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, ai, é porque eu sou isso, eu sou incapaz, eu aquilo outro. E o seu Deus? O seu Deus não é capaz de fazer? O seu Deus não é capaz de realizar os seus projetos? Ah? Então, o seu Deus pode. Olhe para Ele. Fale para Ele os seus desejos. Conte para Ele quais são os seus projetos. Senta com Ele. Mostra a sua lista de desejos, os seus projetos que estão no papel. Mostra para Ele, vê com Ele. Senhor, isso aqui está alinhado com o seu propósito? Senhor, tivemos uma queda de energia aqui. Mas enfim, a nossa frase de hoje é: respeite o processo e você entenderá o propósito. Então, Deus tem propósito para a sua vida, mas tudo tem processo. Nada é de graça, nada vem assim, né? Tudo tem um processo e nós estamos no processo, né? Eu creio nisso. E a nossa palavra de hoje não poderia ser diferente, é propósito. Pense sempre nessa palavra, propósito. O nosso propósito é ser adorador. O nosso propósito é engrandecer o nome do Senhor, né? Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós projetamos deve engrandecer, glorificar o nome do nosso Criador. Amém? Vamos orar? É a energia caindo. Pai, obrigada. Muito obrigada por esta manhã rica e gloriosa. Bendito seja o Senhor Deus, que tem cuidado de nós, o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor que sonhou, que organizou tudo com tanta maestria. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Senhor. E neste momento eu quero entregar a Ti, Senhor, nossos amigos que estão nos assistindo. Às vezes, pelos intempéries da vida, projetou algo, Senhor, e está temporariamente se sentindo preocupados, se sentindo cabisbaixo por algo possivelmente possa estar dando errado, mas que nós possamos, eu, eles, cada um, possa ter a sensibilidade e entender que tudo tem o seu propósito e que tudo deve ser alinhado a Ti, Senhor. E que se nós estivermos alinhados em Ti, conectados contigo, tudo vai dar certo. E é isso que eu creio. É isso que eu creio para as nossas vidas, meu Deus. Que nós nascemos para Te glorificar, para Te adorar, e que tudo que nós colocarmos as nossas mãos para ser feito é também para Te glorificar. A nossa vida é um culto a Ti, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Mas para isso acontecer, é necessário que o Senhor venha fazer, venha projetar, alinhar os nossos sonhos com os seus. Na Sua palavra diz que vem do Senhor o querer e o fazer. Então nós somos tão dependentes de Ti, ó Deus, que até mesmo para fazer alguma coisa, primeiro o Senhor tem que colocar em nós a vontade, senão a gente não faz nada. E então, Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor tem esse zelo, esse cuidado conosco,
de colocar em nós a vontade de fazer as coisas. E além de colocar a vontade, o Senhor ainda nos ajuda a fazer, Pai. Obrigada por tudo isso. Obrigada por esse amor incomparável, esse amor incondicional que o Senhor tem para conosco, Senhor. E nesse dia eu entrego também o nosso Brasil, Pai. Venha estar abençoando, Jesus, a nossa nação. Abençoa a nação de Israel, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, meu Deus. Que os propósitos do nosso Brasil venham estar alinhados com os teus. Venha, Senhor, abençoar o nosso presidente, que ele possa, Senhor, alinhar os seus propósitos com os do céu, Pai. Em nome de Jesus, que haja salvação, que haja libertação, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, com mais um Café com Deus Pai, se assim Ele nos permitir. Deus te abençoe.